Imagine uma partícula tão misteriosa que atravessa a Terra inteira sem sequer ser notada. É como se ela existisse em um universo paralelo, invisível aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos mais avançados. Mas o que ela pode nos revelar sobre os segredos mais profundos do cosmos? E como os cientistas conseguem detectar algo tão evasivo? Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo da partícula fantasma da física e descobrir os enigmas que ela carrega. Você está pronto para desvendar esse mistério? Vamos lá! Definição e propriedades dos neutrinos. Os neutrinos são partículas subatômicas que possuem algumas das propriedades mais intrigantes do universo. Eles têm uma massa extremamente pequena, tanto que, por muito tempo, acreditou-se que não tinham massa alguma. Essa característica foi um grande desafio para os físicos, que tiveram que desenvolver métodos extremamente sensíveis para tentar medir essa propriedade. A massa dos neutrinos é tão pequena que é desprezível em comparação com outras partículas subatômicas. Outra característica importante dos neutrinos é a sua carga elétrica neutra. Isso significa que eles não interagem com campos elétricos e magnéticos da mesma maneira que partículas carregadas, como os elétrons ou prótons. Essa neutralidade elétrica torna os neutrinos extremamente difíceis de detectar, pois eles interagem com a matéria de maneira muito fraca. De fato, bilhões de neutrinos atravessam nossos corpos a cada segundo sem que percebamos. Os neutrinos existem em 3 tipos ou sabores: o neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino tauônico. Esses sabores são associados a seus respectivos leptons carregados, o elétron, o muon e o tau. A capacidade dos neutrinos de mudar de um sabor para outro enquanto viajam pelo espaço é um fenômeno conhecido como oscilação de neutrinos. Essa oscilação é uma evidência crucial de que os neutrinos possuem massa, desafiando o modelo padrão original da física de partículas. História da descoberta. A história dos neutrinos começa em 1930, quando o físico Wolfgang Pauli propôs a existência dessa partícula para resolver um problema específico no decaimento beta. Durante esse processo, parecia que a energia e o momento não estavam sendo conservados, o que violava as leis fundamentais da física. Pauli sugeriu que uma partícula neutra e extremamente leve estava sendo emitida, mas não detectada, para explicar essa aparente perda de energia. Foi apenas em 1956 que os neutrinos foram detectados experimentalmente. Clyde Cove e Frederick Haynes conseguiram observar os neutrinos usando um reator nuclear como fonte detectores sensíveis para captar as interações raríssimas dessas partículas com a matéria. Essa descoberta experimental foi um marco na física, confirmando a existência dos neutrinos e validando a previsão teórica de Pauli. Desde então, a pesquisa sobre neutrinos se expandiu enormemente, levando a várias descobertas importantes. A detecção de neutrinos abriu caminho para uma nova era de física de partículas, permitindo o estudo de fenômenos que antes eram inacessíveis. Além disso, ela inspirou uma série de experimentos e teorias que continuam a desafiar e expandir nosso entendimento do universo subatômico. Oscilação de neutrinos. A oscilação de neutrinos é um fenômeno fascinante que revela muito sobre a natureza dessas partículas. Basicamente, os neutrinos podem mudar de um sabor para outro enquanto viajam pelo espaço. Por exemplo, um neutrino eletrônico pode se transformar em um neutrino muônico ou tauônico e vice-versa. Esse processo de transformação contínua é chamado de oscilação de neutrinos e foi uma descoberta revolucionária na física de partículas. A oscilação de neutrinos é uma evidência direta de que os neutrinos têm massa, algo que o modelo padrão original não previa. No modelo padrão, os neutrinos eram considerados sem massa, mas a observação de suas oscilações obrigou os físicos a revisitar e modificar esse modelo. A descoberta da oscilação de neutrinos foi tão significativa que os cientistas Takaaki Kajita e Arthur B. MacDonald receberam o Prêmio Nobel de Física em 2015 por suas contribuições a esse campo. Para que a oscilação de neutrinos ocorra, é necessário que os diferentes sabores de neutrinos tenham massas diferentes, ainda que muito pequenas. A diferença de massa permite que as ondas associadas a cada sabor de neutrino interfiram umas com as outras, causando a transformação de um sabor em outro. Esse fenômeno não apenas desafia o modelo padrão, mas também oferece novas janelas para explorar questões fundamentais sobre a origem do universo e a natureza das partículas subatômicas. Detecção de neutrinos.
Detectar neutrinos é uma das tarefas mais desafiadoras na física de partículas devido à sua interação extremamente fraca com a matéria. De fato, um neutrino pode atravessar a Terra inteira sem interagir com uma única partícula. Para superar esse desafio, os físicos desenvolveram detectores sofisticados e colocaram-nos em locais estratégicos, onde as chances de capturar uma interação de neutrinos são ligeiramente maiores. Um dos métodos mais comuns para detectar neutrinos envolve o uso de grandes volumes de água ou gelo. Quando um neutrino interage com a matéria, ele pode produzir uma partícula carregada que viaja mais rápido que a velocidade da luz no meio, água ou gelo. Esse fenômeno cria um brilho conhecido como radiação Cherenkov, que pode ser captado por detectores sensitivos. Exemplos de detectores que utilizam essa técnica incluem o Super Kamiokande no Japão e o Ice Cube na Antártida. Outro método envolve o uso de materiais pesados e altamente radiativos, como o Sudbury Neutrino Observatory, CSNO, ou no Canadá, que emprega água pesada, óxido de deutério, para detectar neutrinos. O SNO foi crucial para resolver o problema dos neutrinos solares ao demonstrar que os neutrinos mudam de sabor, confirmando a teoria da oscilação de neutrinos. Neutrinos solares. Os neutrinos solares são produzidos nas reações nucleares que ocorrem no núcleo do Sol. Essas reações são fundamentais para a produção de energia solar e geram uma enorme quantidade de neutrinos. No entanto, a detecção inicial desses neutrinos revelou um problema intrigante: os detectores captavam apenas cerca de um terço dos neutrinos previstos pelos modelos solares. Esse fenômeno ficou conhecido como o problema dos neutrinos solares. A solução para esse problema veio com a descoberta da oscilação de neutrinos. Os neutrinos produzidos no Sol são majoritariamente neutrinos eletrônicos, mas ao chegarem na Terra, muitos deles já se transformaram em neutrinos muônicos ou tauônicos, que os detectores iniciais não conseguiam captar. Experimentos posteriores, como o SNO, foram capazes de detectar todos os sabores de neutrinos, confirmando que a oscilação de neutrinos era responsável pela discrepância observada. Neutrinos atmosféricos. Neutrinos atmosféricos são produzidos quando raios cósmicos, que são partículas de alta energia vindas do espaço, colidem com moléculas na atmosfera terrestre. Essas colisões resultam na criação de várias partículas secundárias, incluindo neutrinos. Estudar esses neutrinos é crucial para entender melhor tanto os próprios raios cósmicos quanto as propriedades dos neutrinos. Os neutrinos atmosféricos forneceram algumas das primeiras evidências convincentes da oscilação de neutrinos. Detectores como o Super Kamiokande observaram que os neutrinos produzidos na atmosfera mudam de sabor enquanto viajam através da Terra, fenômeno que só pode ser explicado se os neutrinos tiverem massa. Neutrinos de reatores e aceleradores. Reatores nucleares e aceleradores de partículas são fontes controladas de neutrinos que permitem aos cientistas realizar experimentos detalhados sobre suas propriedades. Nos reatores nucleares, a fissão de átomos pesados como urânio ou plutônio gera grandes quantidades de neutrinos. Esses neutrinos podem ser estudados para entender melhor suas interações e massas. Aceleradores de partículas, por outro lado, podem ser usados para produzir feixes de neutrinos de energia controlada. Esses feixes são direcionados a detectores localizados a grandes distâncias, permitindo o estudo da oscilação de neutrinos em condições controladas. Experimentos como o MINUS e o T2K têm usado essa técnica para medir parâmetros precisos relacionados à oscilação de neutrinos. Neutrinos de supernovas. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela pode explodir em uma supernova, um dos eventos mais energéticos do universo. Durante uma supernova, uma quantidade enorme de energia é liberada na forma de neutrinos. De fato, cerca de 99% da energia total de uma supernova é emitida em forma de neutrinos. A detecção de neutrinos de supernova fornece informações valiosas sobre os processos que ocorrem no interior das estrelas durante esses eventos. Em 1987, a detecção de neutrinos da supernova SN 1987A por vários detectores ao redor do mundo foi um marco histórico. Esses neutrinos chegaram à Terra horas antes da luz visível da explosão, confirmando que os neutrinos podem escapar do núcleo da estrela muito mais rapidamente do que a radiação eletromagnética. Neutrinos estéreis. Além dos 3 sabores conhecidos de neutrinos, os. Então,
pessoal do Rerum Inventori, agora que entendemos mais sobre a partícula fantasma da física, é hora de refletirmos sobre as implicações dessa descoberta para o futuro. Pensem nas possibilidades que surgem ao manipularmos partículas tão enigmáticas quanto os neutrinos. Poderíamos, quem sabe, revolucionar nosso entendimento sobre a matéria escura, ou até mesmo desenvolver novas tecnologias de energia limpa. E aí, já pararam para pensar como essas partículas invisíveis que atravessam nossos corpos a todo momento podem influenciar o nosso dia a dia? Será que estamos a um passo de desvendar os mistérios do universo ou ainda temos um longo caminho pela frente? Imagina só, e se conseguirmos controlar os neutrinos, poderíamos criar dispositivos de comunicação que funcionem sem barreiras físicas, talvez até mesmo entre planetas. Ou quem sabe, desenvolver novas formas de detectar e neutralizar radiações nocivas. Mas, e vocês? Onde acham que essa revolução dos neutrinos pode nos levar? Vocês acreditam que estamos próximos de uma nova era na física, ou que ainda estamos apenas arranhando a superfície? Deixem aí nos comentários o que vocês acham que pode vir a seguir nessa jornada fascinante pelo desconhecido. Será que vamos descobrir novas partículas fantasma? Ou talvez, entender finalmente o que é a matéria escura? E não se esqueçam, pessoal, a ciência é feita de perguntas, e cada resposta nos leva a novas questões. Qual é a sua pergunta sobre o universo? Até a próxima, exploradores do Rerum Inventori. Continuem buscando, questionando e se maravilhando com os mistérios do universo.